Olá, se você tem espírito empreendedor, eu queria dizer que este programa foi feito para você. E para você também que tem curiosidade sobre o mundo dos negócios e quer ficar por dentro do que está rolando no mercado. Então fique com a gente, o Miscelânea está no ar. Há mais de 10 anos, a Fundação Vale Paraibana de Ensino mantém o Parque Tecnológico Univap, uma unidade voltada ao desenvolvimento de negócios e projetos de inovação tecnológica, com micro, pequenas e médias empresas. Hoje recebemos o diretor do Parque Tecnológico, o professor João do Prado. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Miscelânea. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, professor, como é que está estruturado o Parque Tecnológico da Univap? Bem, o Parque Tecnológico da Univap, ela é uma unidade de negócio da Fundação Vale Paraibana de Ensino e tem como missão principal fazer a ligação entre o meio acadêmico e a iniciativa privada, né? Hoje nós estamos estruturados com 35 empresas, é um espaço de aproximadamente 9.000 metros quadrados. Certo. E que tipo de empresa que compõe o Parque Tecnológico? Empresas mais diversos segmentos, né? Desde segmento de defesa, aeroespacial, aeronáutico, farmacêutico, engenharias de alta precisão, diversas áreas, né? Sim. E qual o papel da incubadora, professor? A incubadora, o papel dela é dar o apoio inicial para as empresas nascentes no mercado, né? É um pouco diferente do papel do parque. O parque, as empresas do parque, elas já estão no mercado, enquanto que as empresas de uma incubadora, elas estão nascendo. Então, elas precisam de um apoio inicial para adentrar, muitas vezes, nesses mercados. E como ocorre esse apoio? O primeiro apoio é através da estrutura física, né? Que é uma sala com serviços compartilhados, mas o principal apoio é sempre na área de gestão, porque uma empresa quando está começando, ela geralmente tem algumas dificuldades para tocar o negócio, né? Então a incubadora ela entra com esse apoio na área de gestão. Legal. Bom, professor, no ano passado vocês inauguraram uma nova fase, né? Uma expansão do Parque Tecnológico. Qual que é o objetivo dessa nova área? Isso, a expansão do parque tem como objetivo promover mais empresas no nosso parque, né? Lá nós temos 3 salas limpas, que nós não temos na sede do parque, e essas salas limpas, elas são para empresas que precisam de um ambiente controlado, né? Então, além dos espaços tradicionais, ainda nós temos essas 3 salas limpas como um ganho para essas empresas. O que é possível fazer nesses ambientes controlados? A que é destinada essa sala? É destinado àquelas empresas que necessitam, como por exemplo, um ambiente de pureza para produzir os seus produtos ou desenvolver os seus produtos. Então, por exemplo, a empresa de semicondutores, né? Onde o produto precisa estar limpo, né? Precisa estar num ambiente totalmente controlado. Certo. Esse espaço serve para isso. Que legal. E qual é a ligação com a universidade? Como ocorre uma troca aí de... Então, o principal papel do Parque Tecnológico não é nem o espaço físico, né? Eu entendo que o principal papel do Parque Tecnológico é justamente esse de interagir o meio acadêmico, o nosso centro de pesquisa, com a iniciativa privada, né? A universidade ela tem um papel fundamental do quê? De gerar conhecimento, gerar tecnologia. E essa tecnologia ela tem que chegar nas empresas para se transformar num produto e para chegar no mercado, né? Então o Parque Tecnológico faz esse elo, faz esse link entre o meio acadêmico e a iniciativa privada, né? Então por isso que é importante ter essa interação, as empresas trabalharem junto com a universidade e vice-versa. Possibilidade de estágio também, né? Também, certamente acontece, né? Então, bastante. Hoje, o nosso parque tecnológico conta com mais ou menos 800 pessoas trabalhando nele, né? Nas diversas empresas. São 35 empresas hoje que empregam 800 pessoas. Dessas 800 pessoas, 100 são estagiários, vindos da nossa universidade. Então, tem bastante gente da nossa universidade trabalhando nessas empresas do parque. Agora, professora, a gente falou aqui no começo, né? São mais de 10 anos já do Parque Tecnológico. Como é que vocês avaliam esse período, os resultados obtidos? Como é que vocês avaliam isso, professor? Olha, os resultados são muito bons, né? Tivemos ao longo desses 10, 11 anos várias empresas que se graduaram, saíram da incubadora,
foram para o nosso parque tecnológico e hoje já estão aí no mercado com outras perspectivas, com sede própria. Então, a gente avalia de forma muito positiva, né? Acho que o Parque Tecnológico contribuiu e muito com o desenvolvimento tecnológico regional aqui da cidade de São José dos Campos. E como as empresas chegam até o Parque Tecnológico? Elas nos procuram, né? Estamos lá no Parque Tecnológico diariamente, então as empresas conhecem a gente de alguma forma, nos procuram e através de uma negociação prévia, né? Precisa haver, logicamente, uma afinidade com a empresa com o Parque Tecnológico. E que afinidade é essa? Ela precisa, primeiro, trabalhar com desenvolvimento tecnológico, ok? E de alguma forma está disposta a interagir com a universidade, né? Nós precisamos firmar parcerias, firmar trabalhos em conjuntos para justificar essa empresa dentro do Parque Tecnológico. Que outras características da empresa fazem com que ela tenha esse perfil para estar no parque, professor? Bem, primeiramente, ela tem que trabalhar com desenvolvimento de produto, ok? Desenvolvimento de produtos de base tecnológica que estão na vanguarda do conhecimento, né? Então, esse é o requisito principal. Se uma empresa nos procura e fala assim, professor, eu quero montar minha empresa aqui no parque, mas eu trabalho com uma peça ou um produto tal que já está no mercado há muito tempo, que não tem muita inovação, então não tem o perfil da empresa, né? A empresa realmente ela precisa desenvolver um produto novo ou algo melhorado que tenha, sim, uma tecnologia, que tenha algum conhecimento embutido nela. Tá? Esse é o principal fator. E os alunos estagiários, quais são os trabalhos que eles podem executar dentro do parque? São diversos, né? Desde a área administrativa, né? Desde a área de marketing, trabalhar no setor de marketing das empresas, trabalhar no setor de gestão dessas empresas, seja de recursos humanos, a área que for, e também muito pessoal da engenharia. Nós temos muita procura pelo pessoal da engenharia, principalmente o pessoal de engenharia eletrônica e o pessoal da saúde também, né? Como nós temos bastante empresa da área de saúde, tem bastante área para esse pessoal. Bom, nós falamos aí como as empresas chegam, como que funciona. E eu queria saber em que momento, e se existe um momento que a empresa precisa sair do parque, tem um tempo máximo para ela ficar lá? Não, no Parque Tecnológico ela vai ficando enquanto ela achar interessante estar nesse ambiente. Independente da expansão que ela tenha, do porte que ela alcance? Exatamente. Tem algumas empresas que elas mantêm no nosso parque tecnológico o seu centro de pesquisa. O seu setor produtivo e muitas vezes o seu setor administrativo ficam em outras áreas fora do nosso ambiente, certo, né? Então, certo. Não há necessidade de estar toda a empresa ali dentro, tá? Realmente, o setor de pesquisa, de desenvolvimento de produtos é o mais importante que esteja ali. Tá? Bom, professor, então eu queria saber, né, eu e as pessoas que estão assistindo, como se informar, como saber mais sobre o parque, buscar essas informações. Queria que o senhor deixasse os contatos. Ok. Existe um e-mail, parquetecnologico@univap.br, né? E o nosso telefone 3947-1205. Tá certo, então. Quer deixar um convite para as pessoas, para as empresas que quiserem conhecer o parque? Quero, fica à sim. vontade. Estamos aí de portas abertas. Quem quiser conhecer a nossa estrutura, é só vir nos procurar e serão muito bem-vindos. Muito legal, professor. Obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês aí no parque. É isso aí. Você de casa, acessa lá o site, fique sabendo de tudo e daqui a pouquinho a gente volta com mais miscelânea para vocês. Não saia daí. Estamos de volta com Miscelânea e mais uma vez o pessoal do curso de Design de Moda aqui do Univap vem dar uma dica de moda pra gente. Vai lá, Agnes. Oi, meu nome é Agnes, sou estudante de moda na Univap e hoje eu vou falar sobre tendências masculinas da Primavera-Verão 2017. As listras são as principais tendências entre as mulheres e referências nas peças urbanas, e agora estão bombando nas peças masculinas. Juntamente com as listras, também são incluídas as camisetas com barra abaulada, ou seja, arredondadas. As peças com barras abauladas podem ser usadas tanto com bermuda ou calça jeans. Esse foi o Dicas de Moda e até a próxima! Muito obrigada pela dica.
Bom, você já deve ter ouvido falar no conceito startup, mas você conhece de fato o papel de uma startup no mundo dos negócios? O Brasil já conta com mais de 4.000 startups em atividade e esse mercado vem crescendo em reconhecimento e investimentos. Recebemos aqui em nosso estúdio o empresário Marcos Arruda. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Fabi. Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Bom, a gente já quer que você comece respondendo para a gente o que é uma startup. Essa é a primeira pergunta que não tem uma definição padronizada e pelo fato de não ter uma definição padronizada permite você inovar ela. O que é o startup no conceito mais amplo? É você iniciar um novo negócio e sempre utilizando o desenvolvimento de uma tecnologia que resolve um problema específico de uma sociedade, de um mercado, que é diferente de um tradicional. Então, esse conceito mais amplo permite você inovar de diversas formas. Então, o conceito mais amplo de uma startup é um negócio novo que utiliza tecnologia para se resolver problemas de negócio, problemas de sociedade, clientes, enfim, etc., e que eventualmente não foi testado ainda em nenhum lugar e por isso tem um risco. Então, startup também é sinônimo de risco. E o que os outros conceitos divergem com este? O que é bem interessante vamos pegar esse conceito de risco versus um negócio tradicional. Se você for colocar uma loja de roupa, então ele basicamente é um negócio que a gente chama tradicional, ele tem um modelo já consagrado e você não tem muito grau de liberdade para inovar. Quando você pega uma startup, via de regra, você está inventando algo que é diferente, que eventualmente quando você apresenta para alguém, apresenta para um mercado, alguém eventualmente vai fazer uma cara de surpresa sobre como aquilo está sendo apresentado, que é algo novo, e a partir dali é a diferença entre uma startup e para um negócio tradicional, que é o risco, né? Ou seja, o negócio tradicional tem um risco menor, um negócio novo tem um risco maior, porque cada resposta que o mercado te dá é uma iniciativa nova que você tem que fazer internamente da sua empresa para você mudar a forma de lidar com os clientes, mudar a forma de lidar com o produto. Então, risco está sim inerente a uma startup. Quais são as etapas, quais são as fases para a criação de uma startup? Excelente pergunta, ou seja, a gente tem que sair do modelo tradicional de que achar que colocar uma startup é abrir um CNPJ, né? Uma fase inicial muito forte é você estudar muito a viabilidade do seu produto, mesmo na teoria, né? Que é você esgotar um pouco as hipóteses desse negócio, enfim, uma vez você esgotar as hipóteses desse negócio, é você partir para o que chama-se produto mínimo viável. Você vai desenvolver uma versão inicial do seu produto e começar a colocar no mercado para ser testado. Então, eu diria que o primeiro passo é esse, você estabelecer um produto mínimo viável e ver a resposta de mercado. A partir daí, a gente segue um procedimento normal de abertura de empresa. Abre uma empresa, chama os amigos, os primos, os parentes para trabalhar nesse negócio, coloca o capital. Está aí um desafio bem interessante de startup, ou seja, o dinheiro é sempre maior do que você acha que deveria ser. A partir daí, é aprendizado. Certo. Bem, temos nossas dúvidas aqui, mas o pessoal de casa também tem as deles e mandaram pra gente via vídeo, WhatsApp. Vamos lá ver a primeira. Oi, miscelânea. Meu nome é Marcos e eu tenho uma pergunta. O retorno financeiro para uma startup, ele é muito demorado? Assim, quando você começa a startup, o retorno financeiro, ele é muito demorado? Eu preciso começar a startup com recursos próprios? E aí, gente? Tem essa dúvida. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu adoro essa pergunta, porque o retorno financeiro de um negócio inicial, startup, é difícil você prever isso, né? Acho que de qualquer negócio, de qualquer negócio, concordo 100% contigo, Fabi. Quando você tem a questão de startup, ele tem um risco associado a você não saber como vai ser a resposta de mercado em relação a isso. Mas existem expectativas médias que te ajudam a ter qual é o norte. Então, o norte médio, em 3 anos, seu negócio tem que começar a estar se pagando, de alguma forma, tá? Esse é um número mágico. Tem negócios que levam 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, é porque ele não se provou totalmente viável, mas ele está no caminho de. E aí, cai na primeira pergunta, na segunda pergunta que ela fez, os investidores. Como faz para você financiar esse processo ao longo do tempo, né? Então, hoje no Brasil, quando você fala de investimentos em startup, é um negócio muito incipiente ainda. Então, por causa disso, é muito comum você juntar o que a gente chama de family, friends and fools. Ou seja, são os amigos, os primos, parentes, os bobos que querem cair nesse negócio para poder ajudar a financiar a fase inicial. Então, via de regra, basicamente o dinheiro é seu, tá? Então, esse pontapé inicial é o primeiro, depois vem o que a gente chama de investidor anjo. O que é o investidor anjo? É aquele que já viu um pouco do que você fez, você tem uma proximidade com essa pessoa e ele já está um pouquinho mais experiente em fazer investimentos. Esse investidor anjo ajuda você a dar
o segundo passo. A partir daí tem uma cadeia financeira que é de investimento em venture capital, private equity, que a gente pode debater em um segundo momento. Mas, respondendo à pergunta, retorno é difícil você prever, tá? Na média 3 anos é um bom número, e o investimento inicial sempre acaba sendo seu para poder tirar do papel, né? Essa lei sancionada recentemente pelo Michel Temer, ela pretende facilitar aí esse trabalho de proteção a esses anjos que você mencionou? Tira, que né, ele uma se sente mais seguro? responsabilidade do investidor. Ele não tem responsabilidade com as dívidas da empresa, ele só é Sim. investidor, só investe. Essa colocação do investidor anjo, até pegando esse gancho mesmo fantástico com que o Temer fez, é que quando a gente fala de investidor anjo, por exemplo, eu vou investir no seu negócio, você é especialista no seu negócio, não eu. Você domina mais o seu negócio do que eu. Então, eu estou muito mais apostando em você do que necessariamente no conhecimento do seu negócio. Porém, quando você fala de colocar dinheiro numa empresa e colocar o nome em um contrato social, você já assume um passivo solidário por definição. Certo. Então, se o seu negócio não dá tão certo, eu também vou junto nesse processo. E não tem nada de má fé. A gente está dizendo o seguinte, você tentou, fez o seu melhor, mas a empresa se endividou, tem algum passivo trabalhista, enfim, etc. Eu também sou convidado a pagar essa conta. Então, a predisposição do investidor anjo é, eu quero te ajudar, quero investir no seu negócio, mas eu não gostaria de comprar 100% do risco nessa fase inicial, porque eu não tenho tempo, não tenho estrutura, não sou um investidor profissionalizado. Então, o que a lei do Temer ajuda nesse processo? Ele limita os riscos. Então, olha, quero estimular você a colocar o dinheiro em máximo de negócios e se você entrar qualificado como investidor anjo, se tiver algum problema nesse negócio, ele vir a fechar, enfim, a gente limita a sua perda. Certo. Então, esse é o conceito mais amplo. Então, o que eu quero dizer que isso acontece é o seguinte, vai aparecer vários marcos interessados em colocar dinheiro em vários negócios, porque tem muito dinheiro represado. Então, quando você diminui o risco, pode ser que esse dinheiro venha mais à tona para investimentos em negócios. Então, é uma lei que pretende ajudar bastante aí. Bastante, bastante. E foi uma lei que foi extremamente trabalhada pelo grupo chamado Anjos do Brasil, que tem a função de pegar esse capital que está na mão de pessoas físicas e tentar colocar o máximo em empresas, né? Então, ou seja, a gente tem a expectativa de que isso seja melhor para os empreendedores. Então, o exemplo do Parque Tecnológico, que recebe empresas incubadas, que tem necessidade de captar dinheiro, pode facilitar até inclusive a vida dessas empresas, né, no estágio inicial. Sim, sim. Certo. E temos mais perguntas via WhatsApp, vamos ver lá. E aí, programa Miscelânea, meu nome é Cauã. O medo é um fator limitador ao empreendedorismo? É um fator limitador ao empreendedorismo? Essa é uma pergunta bem interessante. Olha, se você não tiver medo todo dia, eu acho que seu negócio está errado. Porque é o seguinte, o requisito básico de você iniciar, não é requisito eu diria, mas uma das características de você iniciar, ter uma startup é você não ter certeza. E não ter certeza, naturalmente, convida para você ter medo de algumas coisas, né? Medo do preço, medo da resposta do cliente, medo se o produto vai dar certo no mercado, medo se o dinheiro acabar. Então, medo, eu diria que é uma coisa importante no teu dia a dia que faz você pensar mais. Então, quanto mais medo você tem de como o negócio está caminhando, melhor. Ele é impeditivo? Não deveria ser. Ele deveria ser um estímulo. Porque se você está com medo de fazer alguma coisa, então eu acho que tem alguma coisa interessante ali mal respondida. Certo. Tem alguma coisa ali que se eventualmente a gente colocar uma energia, pode ser que tenha resposta favorável a um produto novo no mercado. Eu acho que o medo é que deve estar justamente mostrando que deve ter alguma coisa legal, sinceramente falando. Não deveria ser um impeditivo. Vem da forma como se lida com ele, né? Exatamente. Tem que aprender. Então, eu sempre digo que se você está numa zona de desconforto, esse é o melhor cenário, porque a zona de conforto pode ter um certo perigo aí, né? Então a ideia tem que vir junto com a coragem aí, né? Sim, Não tem que pode- vir, tem que vir. A gente tem mais uma pergunta. Programa Miscelânea, meu nome é Pedro, eu sou estudante da Univap. Gostaria de saber se a finalidade de uma startup é que ela seja vendida para uma grande empresa. Olha aí. E aí? Ser vendida. Sim, a finalidade. com absoluta certeza. Então, vamos pegar um número bem interessante. 80% do volume financeiro econômico dos Estados Unidos é feito de micro e pequena empresa. Tá? As grandes empresas centenárias, empresas de décadas, tal, elas já têm uma forma de trabalhar. Só que a velocidade de inovação dela é muito menor do que a velocidade de inovação de uma startup. Certo. Então, se as grandes empresas, que elas já se movimentam para apoiar o movimento de startups, enfim, de inovação, quanto mais ela estiver próxima disso, maior a probabilidade dela descobrir algum processo, alguma tecnologia nova. Não que ela não tenha dinheiro, é que ela não tem uma cultura interna de ter velocidade nesse processo. Então, melhor para ela. Tanto que você vê iniciativas de bancos, né, fazendo investimentos em startups, para poder justamente falar assim, olha, pensa mais rápido do que eu, porque a minha estrutura, a cultura de funcionamento que eu tenho não permite ter essa velocidade.
Então, sim, o startup ela realmente acelera uma inovação de grande empresa. Startup fintech? Isso. É uma vertente da startup? É uma vertente. Então, o que é a fintech? A fintech é aquela startup que ela utiliza tecnologias já existentes para inovar no processo de colocar produtos e serviços financeiros no mercado. Então, vou dar um exemplo característico. Você vai tomar um empréstimo no banco hoje, o que a gente vê na nossa cabeça? Eu tenho que pegar o carro, ir ao banco, dar o meu CPF, esperar uma resposta e alguém me passar e eu assinar um contrato. Certo. Perfeito? Um exemplo de fintech quebrando esse paradigma. Você pega o teu celular, tira a foto do seu documento, faz um questionário, pede, você recebe um SMS dizendo sim ou não. Olha só, que legal. Então, ou seja, se aplicou tecnologias existentes para contratar um produto ou um serviço financeiro já existente, só que de uma forma diferenciada. Sim, sim. Muito Então, esse é um legal. exemplo de chama-se fintech. Olha, muito legal, já falamos bastante sobre, mas ainda tem muito assunto para se conversar sobre startups. Então não saia daí, que tem mais miscelânea ainda hoje. Oi, chegou a hora de você aprender uma nova receita com a aluna Ana Paula Marques, no quadro Receitas do Chefe. Mas não é qualquer receita não, é um bombom gigante. Oi, meu nome é Ana Paula, sou estudante do 4º semestre de gastronomia da Univap e hoje eu vou ensinar para vocês o bombom gigante de morango. Ingredientes para um bombom gigante de morango: 600 gramas de chocolate ao leite, 2 latas de leite condensado, 2 colheres de manteiga, 6 colheres de leite em pó, 2 caixas de morango e uma embalagem de bolo dessas de plástico que você encontra em casa de festas. Primeiro a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas ou, se você quiser, pode ser em banho-maria. Agora a gente vai colocar o chocolate sobre a forma de plástico e depois levar à geladeira até que ele endureça. Depois de voltar da geladeira, que o chocolate já estiver endurecido, passe mais uma camada na lateral. Enquanto endurece o chocolate na geladeira, a gente vai fazer o recheio, colocando leite condensado, o leite em pó e a manteiga na panela e mexendo até desgrudar do fundo. Depois que desgrudar do fundo, retire do fogo e deixe esfriar para misturar o morango. Depois de retirar a forma já untada com chocolate, vamos colocar o recheio. Depois de colocar o recheio, cubra com chocolate e leve à geladeira para endurecer. Depois que o chocolate estiver endurecido, é só desenformar e servir. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Obrigada, até a próxima receita do chefe. Muito obrigado, Ana Paula. Deu água na boca aqui, viu? Vamos continuar agora com o nosso papo sobre startup. E temos aqui Marcos Arruda, que é fundador de uma startup. Queria que contasse pra gente sobre essa experiência atuando nesse ramo. Perfeito. O nome da startup é Moneto, né? Esse nome veio de moeda para poder dar o conceito e ele cai no que a gente havia falado de startup fintech. O que é startup fintech? A gente juntou as tecnologias disponíveis
para prestar algum tipo de serviço ou produto financeiro. Tá? O que a gente faz? A gente permite que o microempreendedor individual e autônomo faça a cobrança do cliente dele sem precisar ligar para ele. Olha só. Usando o celular, porque cobrar é chato. Então, se você tem uma tecnologia que possa te ajudar, isso ajuda você a receber mais rápido o seu dinheiro. Então, o que o aplicativo faz? Permite você colocar quem você quer estar cobrando, envia um e-mail, um SMS, um WhatsApp automaticamente para quem te deve, e essa pessoa pode pagar com cartão de crédito e boleto, cartão de crédito à vista ou parcelado. Pelo próprio aplicativo. Pelo próprio aplicativo. Então, qual é a tese? Quanto mais meios de pagamento eu disponibilizar para quem me deve, maior a probabilidade dele me pagar. Quanto mais eu tiver alternativas de notificar quem me deve, maior a probabilidade dele não esquecer, por mais que ele tente. E cobrar um amigo já é chato, imagina um tanto de clientes, né? Olha, esse negócio assim, cobrar amigo é chato, levar calote é ruim, e não ter dinheiro para você evoluir seu negócio é pior ainda. Exato. Então, foi nessa Como é que tese. surgiu essa ideia? Olha, essa ideia surgiu de entender qual é a cadeia de recebimento. Vamos pegar a experiência atual hoje de quando você vai pagar algum tipo de produto ou serviço usando cartão de crédito. Na verdade, essa história é ampla. Primeiro, alguém tem que te vender algo. Segundo, você tem que receber algo. Terceiro, alguém tem que te cobrar para depois você pagar. Então, hoje, a parte de pagamentos, usar cartão de crédito é muito comum, mas você não vê soluções que te cobrem. Não tem solução que automaticamente notifique uma cobrança. Então, qual é o ato mais normal de cobrar? Alguém te ligar, alguém te mandar uma mensagem, e ligar para alguém que te deve é uma coisa um pouco constrangedora. Então, a gente resolveu atacar esse ponto. Olha, entre a pessoa vender e a pessoa receber, tem o ato de cobrar. Quais são as soluções no Brasil ou no mundo que utilizam a solução de tecnologia do celular para cobrar? Quase nenhuma. Então, a gente falou assim, vamos juntar essa ponta de cobrar com pagar, e a gente fez o aplicativo que conectava esses dois lados. Legal. E como é que foi esse processo para você, do desenvolvimento da ideia até o lançamento do produto? Muito erro, né? Ou seja, muito erro em relação a gente ter desenhado a solução com um propósito específico. Na internet, a gente descobriu que ele tinha que ser no celular. A gente colocou as funcionalidades e descobriu que a funcionalidade deveria ser ajustada para a realidade do mercado, que é o que a gente chama de pivotar, né? Ou seja, você começa a sua solução baseado nas teorias que já vai funcionar e ao longo do tempo você tem que corrigir. Mas qual é a parte boa de você errar muito no início? Que você tende a acertar cada vez mais. É verdade. Então a gente levou aproximadamente 1 ano testando o aplicativo com diversos segmentos e depois de 1 ano a gente conseguiu chegar em uma versão de aplicativo muito mais aderente à necessidade dos clientes. Então quer dizer que fazer sozinho não é muito legal. Eu diria que é impossível. É totalmente impossível. É porque tem essa ideia, né, de eu vou começar um negócio, mas eu não posso também chamar muita gente, porque senão não dá. O negócio é meu, eu não quero dividir a ideia, porque eu quero tomar posse disso. Isso acontece muito, né? E não funciona, tá? Porque se você pegar a questão mais simples, assim, olha, para poder alguém fazer o aplicativo, eu tenho que explicar muito fortemente a ideia para quem vai desenvolver. Depois eu tenho que explicar muito fortemente a ideia para quem vai atender o cliente na ponta. Então, tem que ser mais de uma pessoa, com certeza. Só para você ter ideia, hoje a gente tem 18 pessoas no time e a gente ainda é uma startup, né? Olha só, e começou com quantos? Começou com 3. Então, assim, que abraçaram a ideia exatamente. E passaram juntos por todos esses desafios. Exatamente. Um que concebeu a ideia, que fui eu. Um que tem a expertise tecnológica para fazer o desenvolvimento inicial, que é aquele produto mínimo viável para fazer teste, e um com requisito de operação tecnológica, que é fazer a coisa funcionar bem condensada, né? Então a gente começou com 3. Sim, há várias vertentes de startup. Focar em um nicho específico é melhor? Garante mais um sucesso? É a regra ou de acaba ouro, limitando? né? É a regra de ouro. Então, assim, isso que você falou é a regra de ouro, porque a tendência de quando a pessoa tem uma startup e tem bastante ideias, é acreditar que essa ideia pode ser viável em todos os aspectos de mercado, em todo tipo de cliente, enfim, etc. O que, na verdade, é uma falsa verdade isso, porque a sua energia para colocar na startup é limitada, seu dinheiro é limitado. Quanto mais você escolher o nicho de mercado, maior a probabilidade de você errar bastante no início, mas também ir acertando cada vez mais. Tá? Tanto que essa colocação sua de escolher um segmento, escolher um nicho, acaba sendo até uma das recomendações de estratégia de entrada no mercado. Então, assim, eu vou entrar especificamente com este público-alvo, por mais que tenha um público eventualmente gigante, eu entro com um público-alvo bem definido e a partir dele eu aprendo como é que vai ser o desdobramento do meu negócio. É a regra de ouro, eu diria. E o que você diria, assim, quais são os maiores equívocos da pessoa quando ela tem uma ideia de desenvolver uma startup? A gente já falou de algumas coisas, já excluímos algumas coisas, mas como é que você avalia, como é que você pontua aí esses equívocos? Tem uma frase bem interessante do Steve Blank, que é quem escreveu o Manual das Startups, enfim, é uma pessoa que tem bastante estudo envolvido, que ele fala o seguinte, não tem business plan
que resista ao primeiro contato com o cliente. Não tem. Você pode fundamentar, estudar, enfim, etc. Então, qual o primeiro equívoco? Achar que você está certo. Esse é o primeiro. Você fala assim, não é possível que ele não está enxergando isso, que ele não percebeu essa funcionalidade, que ele não percebeu esse benefício. Então, tem 3. Primeiro é esse, você achar que você está certo. Nem sempre está. Para ouvir mais o mercado, né? Segundo equívoco, tempo. As pessoas acham que ela vai fazer isso em um mês, no segundo mês o negócio já vai ter resposta de mercado, no terceiro mês tem cliente já comprando em escala. Não, tomar muito cuidado com o fator tempo. E o terceiro equívoco é nível de investimento necessário. Então, ou seja, não subestime a capacidade de investimento necessário, ou seja, dimensione bem o tipo de investimento, faça o máximo de perguntas, traga pessoas de fora para poder perguntar se aquele investimento é o suficiente, né? Então, esses 3 equívocos, para mim, é o suficiente que faz com que a startup quebre até, né? Ai, boa dica, né? Sim, é uma boa dica, uma coisa pessoal que eu quero saber agora, que a gente vê jovens sendo formados aí pelo Brasil, falta um pouco de criar um espírito empreendedor nele para que chegue essas oportunidades, ele não deixe passar. Aproveitando esse gancho do Kaique, você acha que as universidades preparam os alunos para serem empreendedores? Bem controversa a pergunta, vou dar minha opinião bem assim, realista e isenta. O brasileiro é treinado para não ter sucesso. A gente é treinado desde criança para poder não ter muita ideia, sempre trabalhar, construir uma família, construir uma casa e está valendo, né? Então, sim, precisa as universidades estimularem o empreendedorismo desde a base. Eu até retroagiria um pouco mais, que é falar de um ensino básico na escola, de quando a pessoa tem 5, 6, 7 anos de idade, mostrar que ela é capaz, que ela pode conceber as ideias mais malucas que eventualmente ela tenha, colocar aquilo para fora. E isso vai desdobrando ao longo do tempo, que cai em relação às universidades ajudarem, né? Então, a gente estava falando há pouco sobre o Parque Tecnológico, fundamental, incubadora, Parque Tecnológico, aproximação da iniciativa privada e capital da instituição de ensino para poder estimular o empreendedorismo. E como o Kaique colocou, eu acredito muito fortemente que precisamos sim estimular o empreendedorismo, desde pequeno, né? É o ensinar a conseguir um emprego, a gerar empregos, né? Exatamente. Recentemente no Facebook eu estava discutindo ferozmente com amigos a história do ovo e da galinha. Ah, mas precisa ter emprego. Para ter emprego alguém tem que montar uma empresa. Para alguém tem que montar uma empresa tem que ter um empreendedor. Ah, mas para poder ter a sua empresa, alguém tem que trabalhar, mas alguém tem que montar a empresa. E uma empresa que hoje é grande, um dia começou com ideia. Veja o nosso case regional Embraer. Um dia começou com uma simples ideia numa prancheta. Hoje emprega milhares de pessoas, né? Então, é fundamental, sim, que a gente estimule na base o empreendedorismo. Isso aí. Legal. Não dá vontade de terminar, né? Tem tanta pergunta ainda. Mas o nosso tempo acabou. Marcos, eu queria que você deixasse contato da sua empresa para as pessoas que quiserem conhecer também o seu produto. Bacana. O site nosso é www.moneto.com.br. A partir de lá você consegue acessar as redes sociais e lá tem explicando por que a gente existe, né? Que é para atender 55 milhões de brasileiros que são desbancarizados, economicamente ativos e que não têm conta corrente. É isso aí. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui. Nada como saber de quem viveu tudo na prática, né? É verdade. Muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado a você, Kaique. Você de casa, obrigado pela sua audiência, obrigado por ter mandado as perguntas pra gente. Semana que vem, tem mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.